8 horas. Graças a Deus nós conseguimos, né, pegar mais uma terça-feira. Agradecer muito a Jesus por isso, por essa oportunidade bendita da gente estar se encontrando, mesmo que online, né? Sim. Já agradecer a Nívia por ter aceitado o nosso convite. Agradecer ao Mestre Jesus que está nos fortalecendo para a gente passar por esse momento sem maiores desesperos, né? Sim. E vamos agradecer e pedir a Jesus, nosso Mestre, que cuide de nós, que visite todos os hospitais neste momento, os lares daquelas pessoas que estão com Covid e com outras doenças, que estão em sofrimento de todas as formas. Hoje a gente recebeu um áudio de uma pessoa aqui do bairro chorando que a esposa dele está entubada e contando com as nossas orações, né, pedindo para a gente orar para a esposa dele voltar para casa. E a gente sabe que a nossa oração não pode ser assim, né? Que a nossa oração tem que seja feita a vontade de Deus, né? Sim. Mas a gente está vivendo momentos de muitas emoções. Sim. Então, que a gente possa, nesse momento, fazer essa oração. Nós vamos pedir o Paulo para fazer para nós. E a gente envolver todo mundo nesse momento. Nós vamos envolver os nossos pensamentos para melhorias de todos. O nosso amigo Mauro e a esposa dele. Todo mundo possa receber nossas boas vibrações. Todo mundo que eu pus lá no grupo do Gevan. E que todos eles recebam a nossa prece. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até o mais alto, que é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. E, através de uma concentração mais profunda, de uma vinculação mais forte, rogarmos a esse Pai maravilhoso, como também ao seu Filho maior, o nosso grande Mestre Jesus, e a nossa querida Mãezinha Maria Santíssima, que esteja sempre conosco, nos ajudando nas nossas fraquezas, nos nossos desentendimentos, fazendo com que nós tenhamos cada vez mais saberes absorvidos em nós, e que esse saber que nós absorvemos possa fazer com que nós possamos entender com mais profundidade todo o acontecimento que está a nos envolver no momento. Pois somente com o entendimento é que ficaremos mais tranquilos, mais equilibrados e mais serenos frente a esses acontecimentos. Pedimos que esta luz, essa energia, esta paz que vem do alto, que somente o Pai pode nos ofertar, que ela envolva o coração de todos nós, nos acalentando, nos dando conforto e nos dando o bom ânimo de acreditar que Ele está sempre conosco. E se acreditarmos nisso, certamente que o receio, o medo, o temor se apartará de nós e nós estaremos cumprindo com aquilo que viemos fazer. Atender os ditames do Pai, ofertando de nós o que de melhor nós pudermos ofertar. Com a prece que o nosso grande Mestre Jesus passou para nós, nós pedimos licença para fazê-la no início dos trabalhos desta live da noite de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje. Ensina-nos a entender melhor aqueles que nos ofendem, para que possamos conseguir condições de perdoá-los, para merecermos o vosso perdão, Pai, quando estivermos em erro. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males.
pois sabemos ser em vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos de corações ajoelhados, Senhor, ser conosco, hoje, agora e para todos sempre. E assim seja. E assim seja. Bem, hoje nós temos assim, lembrando o seu pai, né, as palavras do seu pai, né, a gente não pode falar, nós temos a honra, né? Ai, saudade do meu pai. De receber você, e é um assunto que eu sei que é muito interessante, que eu gosto muito, e a Nívia vai falar para a gente sobre gestão íntima, e ela vai trazer de um livro, que eu esqueci o nome agora. Eu vou falar. Sob a luz do Evangelho. Sob a luz do Evangelho. Então, olha que maravilha, né? Gestão íntima traz várias reflexões sobre o que a gente deve fazer, né, com a gente. Então, fique à vontade e que Jesus te abençoe por essa oportunidade. Amém, assim seja. Muito obrigada. Olha, quando a Jacira me perguntou, boa noite a todos primeiro, gente, olha a Lucinha ali, um beijo na Lúcia. Ela me pediu para escolher o tema. Eu não tinha um tema, eu não pensei num tema. E como ultimamente eu tenho estudado esse livro, o Sob a Luz do Evangelho, eu resolvi abrir aleatoriamente, falei, aonde o título que cair é o título que eu vou desenvolver, é o que eu vou, né, mergulhar nele, e aí caiu essa lição. O Sob a Luz Sob a Luz do Evangelho é um livro do Ellerson Santos, psicografado pelo Ellerson Santos, pelo espírito Fritz Schein. Eu não achei muita coisa sobre a vida do Fritz Schein, mas eu sei que ele é o mentor espiritual da Fraternidade Espírita Irmão Glacos. E pela qualidade das lições, são lições curtas que eu leio num culto no lar. Pela qualidade das lições, a gente percebe a elevação, né, espiritual, lógico. A gente está aprendendo também a ter essa visão crítica do que a gente lê, né, e estuda. Então, eu gostei muito desse título de cara, por ser uma palavra muito moderna, né? A palavra gestão, ela está sendo muito utilizada hoje nas corporações, nas empresas, e eu achei muito interessante a gente fazer esse paralelo entre gestão íntima e reforma íntima. Você pode repetir o nome do livro, Nívia? Sob a Luz do Evangelho. Obrigada. O Ellerson Santos, pelo espírito Fritz Schein. Schein, né? S-C-H-E-I, Schein. Então, aí me levou a essa reflexão dessa modernidade do tema e do que significa essa gestão quando se trata da nossa intimidade. Então, para a gente só começar, só fazer a puxadinha, eu vou ler os 2 primeiros parágrafos da lição. É uma lição de 1 página, mas eu vou ler só os 2 primeiros parágrafos para a gente começar a nossa conversa, tá? Então, eu peço licença. Gestão íntima. Projetos, planos e objetivos são idealizados a todos os instantes por homens, mulheres e até mesmo pelas crianças. O homem tem conseguido gerenciar grandes eventos, coordenar centenas de milhares de pessoas, mas não logrou conscientizar-se de que ele próprio não penetrou a sua própria intimidade. Então, esse é o comecinho da lição, e eu achei muito interessante a gente fazer esse paralelo entre a gestão na nossa vida material e a gestão íntima. Então, hoje esse termo gestão evoluiu muito, e a gente tem, então,
no nosso cotidiano, né, de trabalho, nós temos gestão comercial, gestão de negócios, gestão doméstica, né, domiciliar, a gestão de pessoas. Então, hoje existem cursos no nível tecnológico, né, no nível de um pouquinho anterior ao curso superior, para você gerenciar empresas, para você gerenciar um negócio, gerenciar a parte comercial de uma empresa. E essa palavra, ela tem sido cada vez mais usada pelas crianças também na escola, né? Então, achei muito interessante a gente atualizar e a gente transformar a nossa conversa hoje, assim, numa conversa simbólica, meio metafórica, usando esse tema, né? Então, nós temos um objetivo, né? Quando a gente está gerenciando qualquer coisa, eu não sou uma expert em gerenciamento, mas quando a gente está gerenciando alguma coisa, uma empresa, um evento ou um negócio, a gente tem um escopo, a gente tem um objetivo a ser conquistado, né? E a gente, na nossa prática, na nossa vivência enquanto espíritas, no nosso estudo diário da doutrina, no entendimento dessa filosofia, a gente, é recorrente esse termo reforma íntima. Aliás, todos os nossos estudos, todos os nossos encontros, tudo que a gente faz em grupo, tem sempre esse objetivo, da gente se melhorar, da gente fazer essa reforma do homem velho para o homem novo, né, com muitos escorregões, muitas dificuldades, mas esse é o tema, é o foco do nosso objetivo dentro de uma casa espírita e estudando a doutrina, para a gente ser melhor, para a gente se aperfeiçoar e se melhorar estando encarnado, né, encarnado que estamos. Pois é, então a gente já sabe muito bem dessa questão da reforma íntima, com todos os percalços. E a gente pode confundir a reforma íntima com gestão íntima. A reforma, no caso, então, seria o nosso objetivo maior, o nosso foco, a nossa missão maior para estarmos aqui, né, nesse planeta. Nos melhorarmos enquanto ser humano e espírito imortal. Esse é o nosso objetivo. Toda a nossa inteligência, toda a nossa prática, todas as nossas emoções, tudo que a gente vai desenvolvendo tem esse objetivo. Então, o que seria a gestão íntima? Ora, um empreendimento dessa natureza, dessa magnitude, precisa de gerenciamento. Como a gente já é um pálido reflexo nas nossas corporações do gerenciamento de qualquer objetivo que uma empresa tenha, um grupo tenha, né? Seja ele qual for, de que tamanho for. Então, nós vamos falar disso, do gerenciamento da nossa intimidade, levando em conta o nosso objetivo maior, que é nos reformarmos. Então, nós temos uma empresa grande, um empreendimento desafiador à nossa frente. E o que vai ser o mais importante que a gente vai falar? Eu acho que nos mantermos focados nessa gestão. Então, é disso que nós vamos falar. A gente se manter sempre alimentando e retroalimentando a nossa tarefa de investigação, o que um gestor ele faz diante de qualquer objeto, de qualquer projeto. Gerenciamento de projetos também, né, tá no auge. Selecionar tudo o que é preciso fazer para se alcançar aquele objetivo e, ao longo do caminho, ir administrando os percalços, as dificuldades, os problemas que surgem, né? Então, o que um gestor ele faz? Deixa eu ver aqui onde que eu anotei.
Então, olha, ele pergunta, ele questiona, não é? Ele investiga e ele analisa. Ele faz o grupo todo que está sob sua gerência fazer isso. Onde está o problema? Por que aconteceu? Vamos questionar as origens desse problema, as falhas, vamos tentar entender e vamos analisar para a gente poder fazer a mudança. Quando a gente está falando em gestão íntima, então a gente está falando em quê? Em autoinvestigação, interrogação, autoquestionamento, autoanálise, autoconhecimento. Então, a gente precisa, como disse o Fritz aqui, a gente ainda conhece tão pouco da nossa intimidade e, pior do que isso, às vezes, a gente fica alheio a essa intimidade. A gente faz de cego diante dessa intimidade, porque às vezes ela nos incomoda e a gente põe um pano quente por cima, né? Põe um tapa ali, as situações nos incomoda, porque o nosso objetivo, que é a reforma íntima, que é a nossa melhoria, ele está gravado na nossa consciência. A gente reencarna com esse chip implantado. Você está aqui com uma missão, que é de se melhorar. Então, o que acontece? A gente, às vezes, vai acumulando, a gente vai deixando para lá uma série de dependências na nossa intimidade, naquilo com que a gente está lidando, que é mais difícil para nós, e vamos tocando a vida muito, muito rasteiramente, né? Ou seja, se fosse um gestor, ele diria assim, mediocremente, né? Sem excelência. E o nosso objetivo é uma excelência na nossa vida encarnada e na nossa vida enquanto espírito. Nós estamos buscando essa excelência, né? Então, o nosso desafio é conhecer como a gente pode fazer essa gestão íntima constantemente. A principal característica dessa gestão seria a constância, a continuidade, a rotina dos processos, para que a gente nunca perca o foco na reforma, na nossa melhoria. Então, esse é o nosso grande desafio, enquanto gestores de nós mesmos, né? Nos tornando melhores, não melhores do que o outro, mas melhores do que nós fomos no dia anterior, né? Melhores conosco mesmo. Não se trata de como nas corporações, de ser melhor do que ninguém, mas de ser melhor do que eu fui no dia anterior, né? Ou na existência anterior, não importa, é melhorar sempre. Então, falando que nós já temos uma prática que a gente já executa até bem dentro das corporações e que está faltando que a gente faça isso conosco mesmo enquanto seres em evolução, né? Nós temos aqui usar tudo que está à nossa disposição. O Fritz fala disso. Nós temos um manancial interno de recursos para que a gente possa lidar com essa melhoria, né? E o que seriam esses recursos? Os nossos pontos positivos de personalidade, todo o nosso conhecimento de nós mesmos enquanto seres emocionais, né, racionais, todas as nossas ferramentas boas. Por que só elas? Para a gente usar. Não é? Aquelas que não são boas, a gente precisa conhecer para poder administrar, para poder ver o que a gente vai fazer com elas. Mas usar todos os recursos de inteligência que a gente tem, e emocionais que a gente tem, e do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida, para fazer essa grande trajetória. Vocês entendem que a importância do que a gente está fazendo aqui na Terra? Independente do tanto que a gente fala da caridade, de sermos, né, de aprender a amar, nós temos um
compromisso conosco mesmo, que é individual, que não vai depender de ninguém. Esse devia ser o foco, primeiro. O resto seria consequência, uma consequência fácil até, à medida em que a gente vai se melhorando e se elevando. Então, nosso objetivo é essa reforma íntima, ela tinha que estar numa tarja, né? Estou em reforma, sabe? No presente e no gerúndio, estou me reformando para que a gente nunca esqueça desse objetivo constante. E olha, a gente está falando de vida espiritual, nós estamos falando de nós, seres espirituais encarnados, e depois seres que nos desprenderemos um dia da carne, com certeza, e independente de onde a gente estiver, com uma missão de ser colaborador da obra de Deus, né? Nós estamos começando a tomar conhecimento e consciência disso agora. Há um tempo atrás, a gente não tinha nem consciência disso. A gente encarnava, desencarnava, encarnava, desencarnava, às vezes compulsoriamente, se não compulsoriamente, inconsciente do que nos fez desencarnar numa situação tão difícil, né? E vem para cá para corrigir aquilo e comete outro erro. E agora, nesse momento pontual, a gente tem consciência, estamos falando disso, e enquanto espíritas, a gente tem uma consciência que vai crescendo, de que a gente está desperdiçando tempo. A gente não está usando o tempo que a gente tem para poder fazer a nossa melhoria. E agora a gente está tomando consciência disso. Não é? Então, assim, eu penso, né, eu fico pensando aqui comigo nas minhas reflexões, que desencarnar sem fazer um avanço mais significativo deve ser pior agora para nós do que cometer um crime enquanto inconscientes da nossa evolução. Eu fico me lembrando do Chico, né, em algum momento, eu não sei se eu li em algum lugar, ou foi algum outro espírito elevado, que ficou muito triste. Eu sei que foi um espírito luminar, porque me chamou a atenção a aflição dele em não ter feito mais. Eu falei, ai, Jesus, né, e não ter feito mais. Eu acho que foi o Chico, eu não sei onde que eu li, mas assim, de uma aflição de que podia ter feito mais. Eu falei assim, é um farol para nós, e ele não fez tudo o que a exigência dele enquanto espírito luminar pedia, né? Então, eu estou falando dessa consciência, de que hoje a gente sabe racionalmente que a gente precisa melhorar, e a gente tem, com a doutrina espírita, o conhecimento de como se processa essa evolução. Então, a gente está com essa ferramenta também. A gente estava falando em usar todos os recursos, o conhecimento espiritual como um dos recursos principais, né? A filosofia espírita, que nos dá essa dimensão dos nossos porquês, né? Das nossas causas enquanto um ser espiritual em evolução e passando por várias experiências reencarnatórias. Então, cada vez mais a gente se torna responsável pela nossa reencarnação, para que ela seja cada vez mais elevada em qualidade enquanto ser humano. Então, olha, nós estamos aqui, eu acho que todos entendem isso, porque já estudamos, nós não estamos inconscientes disso mais. Não dá para fingir que não sabe mais, mas a gente esquece, a gente nem está lutando contra tanto, a gente fica aí reflexivo, mas no nosso dia a dia, e nós estamos aqui na carne, a gente é levado para vários pontos de atenção, a gente esquece. E quando a gente esquece, e aí a gente comete algum erro que a gente não deveria estar cometendo mais, a gente sofre, Então, analisar o sentimento de tristeza, de que alguma coisa a gente não fez muito bem, ele já é um ponto a nosso favor. A gente já tem condições de ter essa sensibilidade e se investigar
quando a gente não está sentindo bem. A gente já consegue, com o estudo, né, e com a prática da doutrina, voltar para o nosso interior e investigar dentro da gente o que está acontecendo. O gestor, ele não tolera desculpismo. Quando alguma coisa dá errada no projeto, ele não tolera desculpismo. Desculpismo aqui é quando a gente coloca a culpa numa coisa, num evento, ou num alguém, numa outra pessoa fora da gente, que não seja a gente, para justificar uma falha, um erro, um fracasso. Não é? O gestor que somos nós, de nós mesmos, ou um gestor material de um projeto, ele não tolera esse tipo de desculpa. O que ele quer? O dano já está feito. Eu quero saber o que a gente vai fazer para corrigir isso, para melhorar isso, e para que isso não aconteça de novo, para que a gente se precavenha, para que isso não se repita, porque a gente precisa melhorar, evoluir e conquistar o nosso foco, aquilo que a gente está almejando. Então, eu fico lembrando, e aí a gente pode, já que a gente está falando disso, de não errar mais, né, a gente não pode esquecer do nosso coach, por excelência, se a gente pode chamar de coach, o instrutor para a nossa excelência, para a excelência de nós mesmos, enquanto espíritos, que é Jesus. Né? Então, Jesus nos disse, né, vá e não peca mais, para que não te aconteça coisa pior, para que você não fracasse mais ainda. Jesus é o nosso coach, por excelência, no quesito gestão íntima, né? E, por extensão, tudo. Nós vamos ver Jesus comandando todas as áreas do conhecimento humano, em breve. Ainda não está, mas ele vai ser referenciado em todas as áreas do materialismo também, por que não? Né? Já imaginaram se toda empresa, por mais tecnológica, comercial que seja, tiver todo o evangelho sendo o foco, o escopo, né, as diretrizes daquela empresa? Vai levar um tempo, mas vai chegar lá. Mas para a nossa vida íntima, e aqui, para nós espíritas, ele já é o nosso coach, que nos direciona. E aonde está essa regra dele? Está no Evangelho. Né? Então, o Fritz, ele nos diz uma frase seguinte, citando Mandela, citando o Nelson Mandela: eu sou o capitão da minha alma. E eu achei muito linda essa simbologia, porque um capitão, são vários soldados para ele comandar. Cada cabeça com um pensamento, e um batalhão precisa estar unificado, harmonizado, para que consiga executar qualquer tarefa, em qualquer área. Não estou falando de guerra, estou falando de qualquer coisa, né, que a equipe regida por um capitão tem que alcançar. Então, são várias coisas para administrar, e a gente sempre ouve falar nessa área, né, militar, de uma palavrinha que é disciplina. Então, e a gente agora remetendo a esses termos, a nossa metáfora aqui de gestão íntima, se nós somos os capitães da nossa alma, como diz Mandela, são muitas questões para a gente administrar. São muitos soldadinhos, alguns mais disciplinados, outros menos disciplinados, para que a gente tenha que, né, nós tenhamos que comandar e harmonizar. E só com muita disciplina. Isso nos remete a Emmanuel, né? Na linha didática do Emmanuel, que preza tanto pela disciplina com conhecimento de causa. Porque ele sabe por que nós estamos aqui. E sem a disciplina a gente não consegue. Um bom gestor também, ele precisa dessa disciplina. Né? A disciplina de se manter focado no escopo, no objetivo e nas práticas boas
estudadas ou decididas na reunião anterior, que vão ser avaliadas nessa reunião de hoje e que vão ser praticadas para se ver qual é o feedback e se fazendo os reajustes. Essa é a nossa vida. Não é? A gente está falando de corporação, mas nós estamos falando de verdade, é da nossa vida, do gerenciamento de todas as nossas questões, de todos os nossos pensamentos, das emoções que surgem com esses pensamentos e das nossas ações que advêm daí. E o feedback que a vida nos dá, né, de acordo com essas ações. Então, é muito dinâmico. Não dá para a gente viver alheio a isso. Né? Não dá. Então, retomando aqui, um exemplo desse gerenciamento de problemas. Vamos colocar um problema na nossa gestão íntima. Por que nós temos tanta dificuldade em nos reconciliarmos com alguém? Por que a gente tem tanta dificuldade? É um problema que surge na nossa gestão íntima, né? Buscando ser melhores. Por que numa dissensão, numa discussão, numa briga, a gente tem tanta dificuldade ainda em se reconciliar? É um problema, não é? Porque nós ainda temos muito do homem velho e a gente tem que lidar a todo instante com algum problema nesse mecanismo nosso, que é o orgulho, né? Então, a gente demora tempo para reconciliar porque a gente gasta tempo, a gente perde tempo remoendo a ofensa que a gente recebeu, buscando justificativas para ter ficado bravo, magoado, alimentando a nossa razão, né, equivocada, para que a gente se mantenha naquela postura de magoado, de não perdoar, e vai adiando, vai procrastinando. Por quê? Porque encarar a reconciliação é encarar uma série de falhas que a gente cometeu, só de ter ficado magoado. Não é? Então, reconciliar significa olhar de frente para a pessoa com quem a gente teve um problema. Estou dando um exemplo, é um dos nossos problemas, né, mais gerais. Ficar de frente para aquela pessoa, falar como se sente, porque isso também requer humildade, ou seja, admitir que o meu orgulho foi ferido, que eu fiquei com raiva, que abrir isso para aquela pessoa que me magoou é muito difícil, porque eu preciso reconhecer isso e pedir perdão ou perdoar. Na verdade, nem se trata de pedir o perdão ou perdoar, mas de reconciliar, dialogar, conversar sobre o que aconteceu de uma forma sincera para parar as arestas. Né? Se vai haver a necessidade de pedir o perdão ou não, isso vai acontecer ao longo da conversa. Mas olhar para dentro de si, ver o que está incomodando, admitir isso tudo, e por mais que a gente sinta que a pessoa que errou conosco, a gente tem que admitir que a gente tem pelo menos 50% de parcela naquela situação, é muito difícil, então a gente adia. Percebe como é difícil a gente gerir internamente? Por isso que o Fritz diz que a gente ainda não conseguiu. Porque olhar para dentro ainda é ver muita imperfeição, que a gente já fica incomodado de saber que ainda existe. Quando a gente tem um ideal mais elevado. De tanto estudar, né, de tanto orar, de tanto pedir, a gente fica com uma expectativa de nós mesmos um pouco mais elevada, e isso é bom, mas a gente ainda comete os erros. E isso é mal, quando a gente não sabe lidar. Então a gente adia, ou às vezes a gente não vai perdoar nunca, porque é muito difícil fazer esse movimento de escavar, né? Às vezes, quando essa situação ela demora por muitos e muitos anos, a crosta fica tão grossa, né, que chega a ser quase uma dor você se deparar com essa pessoa
e a possibilidade de ter que ter aquela conversa para poder reconciliar. Eu usei esse exemplo da reconciliação porque ainda é um dos nossos grandes desafios, né? O não se sentir magoado ainda é quase impossível, mas lidar com a nossa mágoa, né? Ainda não se sentir magoado leva um tempo. Muitas coisas nos atingem, nós ainda somos muito suscetíveis, né? O nosso orgulho ainda está muito exacerbado, então a gente se torna muito fragilizado por conta desse orgulho. Mas aprender a lidar com essa mágoa vai nos fortalecendo para que um dia a gente não se magoe mais, né? E como essa é uma questão que eu tenho sempre lidado com ela, né, na minha profissão, sempre o olho do furacão de um problema de sofrimento psíquico, emocional, é uma questão de perdão que não foi resolvida. A gente vai caminhando, aí a gente chega nesse ponto. Então, por isso que eu usei esse exemplo para a gente ter uma dimensão de como é difícil gerir, né? Nos gerirmos emocionalmente e à luz da doutrina. Mas Jesus, como esse coach, que eu estava brincando aqui, mas é muito sério, é perfeito, porque ele deixou a teoria, né? Vamos imaginar que, não sei se vocês já viram, toda empresa tem uma missão, né? Toda empresa tem uma missão, é o nome mesmo que se dá. Se você pesquisa a empresa na internet, ela tem uma missão, seja uma empresa de tecido, seja uma empresa no ramo da biomedicina, da medicina, todas têm a nossa missão. Nós também temos a nossa missão. E toda empresa também está fundada em cima de alguns parâmetros teóricos, né, de objetivo, de filosofia de trabalho, a filosofia da crença daquela empresa. Nós também temos a nossa filosofia, que é a que Jesus pregou, que é a filosofia do amor. Jesus nos deixou essa teoria no Evangelho, não é? Jesus nos deixou as diretrizes, assim como também uma empresa tem. Gente, nós somos um pálido reflexo na vida material de tudo que é espiritual. Então, se as empresas têm também as suas diretrizes, o seu estatuto interno, né, a sua forma de fazer as coisas, de como se comportar na sociedade, como seus clientes, os funcionários também devem se comportar, nós também temos essa diretriz que está lá no Sermão da Montanha, detalhadinho para nós, né? Essa diretriz de como a gente deve proceder em todos os momentos, está lá, ditadinho, explicadinho e poeticamente falando, né? Muito lindamente. Então, e nós temos Jesus também executando, ele vivenciando isso para nós de forma prática com a sua vida, enquanto esteve aqui conosco, né, na carne, vivenciando isso para que nos sirva de exemplo. Então, nós temos isso tudo dentro da gente, como meta para esse empreendimento, que é a nossa reforma. Então, é arregaçar as mangas. E aí, partindo daí, a gestão íntima, ela precisa ser constantemente avaliada, reavaliada, e vai se fazendo os ajustes a cada dia. A cada dia a gente precisa de fazer essa reunião com a gente mesmo, né? Essa reunião de funcionários, aqui funcionários ou de colaboradores, todas as nossas questões, todos os nossos recursos, a nossa inteligência, o conhecimento que a gente já adquiriu, a nossa cultura, as leis da nossa criação, que precisam estar sempre sendo colocadas em xeque também, né? As leis da nossa cultura. Uma empresa que se preza, se ela fica batendo na mesma tecla e não evolui, não melhora, não muda, não se atualiza, ela desce ladeira,
né? Então a gente precisa estar sempre se questionando sobre esses valores que a gente às vezes se apega a eles. Será que esses valores ainda estão valendo? Será que aquilo porque eu sofro tanto ainda está tendo validade para mim? Um exemplo, vou dar um exemplo pessoal e que eu já falei dele há muitos anos atrás, enquanto dona de casa. Me angustiava muito, acho que já falei disso, alguém já deve ter ouvido, mas me angustiava mesmo não ter o branco mais branco nas minhas roupas. Sério, me angustiava por uma questão de educação que eu tive, de criação, que branco tem que ser branco, 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 branco. Então, como que a gente fazia essa avaliação? Sempre comparando o meu branco, por exemplo, o branco da camisa do meu uniforme, com o branco da camisa do uniforme da minha colega. E depois que eu fiquei mais, porque eu lavava minha roupa já adolescente, depois que eu virei mãe, aquela angústia, porque eu ainda usei fraldas, né? Na época dos meus filhos eu ainda usava fraldas de algodão, de a fralda ter que ser imaculada. E aí, bora pôr um troço na água sanitária, ferver fralda, para que ela sempre tivesse o branco, mais branco. E eu estou falando aqui um slogan de produto de limpeza, né? Porque é assim que as coisas são alimentadas dentro da gente. O branco mais branco é o mais valorizado. Então eu vou comprar aquele produto porque ele promete isso para mim, não é? Mas a gente mal sabe que a nossa questão íntima é de querer mesmo um branco mais branco. Até que um dia, uma amiga enfermeira, a gente conversando sobre isso, e eu, na minha ignorância de não ter essa crítica ainda, né, fui falar dessa vaidade, que o meu branco tem que ser branquinho, e essa enfermeira falou assim: eu jogo tudo dentro da máquina, só não misturo, mas do jeito que sair, saiu. E aquilo para mim, olha só, onde que a gente já fica agarrado às vezes. Eu falei assim, não, ela está me provocando, né? É uma provocação que ela fez. E falou assim, ela, enfermeira, usando uniforme branquinho e nenhuma preocupação com o branco da roupa dela. Foi quando veio um clique de eu começar a refletir. Graças a Deus que logo em seguida eu comecei a estudar doutrina. Graças a Deus. E aí até falei disso em algumas exposições, porque eu estava aprendendo isso. Ou melhor, eu estava me libertando disso. Né? Eu estava me libertando desse conceito bobo, mas tão forte dentro de mim, e que me dava angústia, porque era uma coisa que eu tinha que... Olha o tempo que eu perdia, né? Para ter um branco mais branquinho. Lá em casa, os tapetes de chão eram feitos de saco, né? Pintadinho, bonitinho, com barrinha, e as pessoas chegavam e perguntavam se era para pisar ou passar por cima, de tão branco. E eu fui criada nesse ambiente disso ser um valor, né? Uma vaidade. E só tomei conhecimento, na verdade tomei consciência, né? Não conhecimento, quando eu comecei a defrontar a angústia que isso me trazia, por não conseguir às vezes esse objetivo, do branco, não era uma obsessão não, tá? Mas me incomodava, a ponto de eu ter preguiça de lavar roupa branca. Pronto, era isso. Quando eu tomei consciência da inutilidade dessa situação, né? Perdendo tempo com isso. Eu estou falando de uma coisa boba, mas que era forte. Agora, imagina a gente com os nossos preconceitos, porque isso também era um preconceito, mas os preconceitos fortes de uma civilização inteira, às vezes, de uma cultura inteira, que a gente não abre mão, né? Que a gente não abre mão de jeito nenhum, e isso faz um sofrimento terrível dentro da gente, em termos de quebrar esse paradigma e acontecer alguma coisa. Me lembro quando a gente estava aí no Gevano, no receituário, pessoas chegavam e olhando ressabiadas com medo de alguém que não era, né, que pudesse estar ali, que não fosse da mesma religião, encontrar essa pessoa ali. Nossa, se fulano souber que eu estou aqui, eu vou
eu vou ser excomungada, né? Porque ela não era espírita e estava ali e morrendo de medo de ser descoberta por uma questão de tabu, né? Então, percebe como isso dificulta, como esse não questionamento, às vezes, do porquê me incomoda. Às vezes a gente não tem condições de questionar um tabu, mas por que isso me traz tanto incômodo? Sim, e é por aí que a gente encontra as respostas. Se está tão certo, por que me incomoda tanto? Não é não? Se está corretíssimo, por que está me trazendo desconforto? Por enquanto é através da dor que a gente vai descobrindo as coisas, não é? Mas nós já conseguimos fazer muita coisa boa por amor. E a conquista, né? O feedback é muito gostoso, muito positivo, né? Então, deu para a gente entender o que a gestão íntima exige de nós? Disciplina. Eu vou fazer uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, com um programa que é utilizado nas empresas. Eu até fiz ele uma vez, eu implementei ele numa empresa há muitos anos atrás. Vocês já devem ter ouvido falar do programa 5S para qualidade total. Então, é um programa que é uma base para quando você quer implementar a qualidade total numa empresa, né? Você receber uma etiqueta, um título de qualidade, né? Isso agrega valor ao produto, ao serviço que a sua empresa presta. E por um tempo eu trabalhei com o 5S nas empresas. E aí me veio isso, falei assim, gente, a gente está brincando de empresa íntima aqui, a gente podia, é como uma forma de como proceder mesmo, né? À luz do Evangelho, como proceder a esse 5S dentro de nós. Bom, então 5S, são 5 S porque são 5 palavras japonesas que significam utilização, tá aqui, organização, limpeza, padronização e disciplina, né? As palavrinhas são seiru, seiton, seiso, seiketsu e shizuki. Então são 5 S que veio lá do Japão, né? Essa filosofia de trabalho. E é muito legal. E ela serve para a vida da gente. Então, olha só. Vamos fazer uma gestão íntima, um esboço de gestão íntima, usando como base os 5S, para começar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o senso de utilização. Aqui no Brasil, a gente usou os S's das palavras japonesas pelo nome senso. Então, ficou senso de utilização, senso de organização, né? E são 5 sensos. Então, tá. Utilização. Separar o necessário do desnecessário. É o que eu estava falando aqui agora. Do branco mais branco. É necessário? Não estou falando das coisas materiais, não. Estou falando das nossas questões íntimas. Eu estou carregando coisa que eu preciso carregar? Né? Eu posso simplificar a minha vida um pouco mais naquilo que eu interpreto das pessoas, o que eu exijo das pessoas e o que eu exijo de mim. Quanto lixo eu estou carregando? E aí que a gente já começa com o desafio de perdoar muita coisa, de tirar aquele lixo, aquela faxina, né? Fazer aquela faxina e colocar um monte de coisa para fora, que a gente está carregando sem precisar. Podemos fazer uma lista, vocês podem fazer uma lista para vocês, de mágoas, de lembranças tristes, de coisas que a gente remoe e não resolve, e fica por isso mesmo, engaveta e fica lá, de vez em quando isso volta, né? Bom, depois que a gente consegue fazer essa faxina, e aí lembrando aqui, que para cada um desses passos dos sensos, eles precisam ser constantemente feedbackizados, se a gente pode falar assim. A gente tem que estar sempre avaliando, todo dia, porque todo dia a gente acumula sujeira, todo dia a gente guarda coisas que não precisa guardar. Então, a partir do momento que a gente implanta o primeiro senso, que é o senso da faxina interna, é para sempre. Tem que fazer faxina todo dia, né? Fazer esse balanço, porque a gente ainda vai achar ao longo do trabalho
muito entulho que a gente não viu. À medida que a gente vai interiorizando mais, a gente vai encontrando, nossa, eu ainda tenho mágoa disso, eu ainda tenho medo disso até hoje, por aí. Bom, depois o senso de organização. Bom, uma vez que a gente fez a limpeza, a gente precisa colocar tudo no lugar. Como é que a gente faz isso em se tratando de vida íntima, né? De intimidade? A gente precisa de conhecimento, de se conhecer, de conhecer a vida, a nossa personalidade, como a gente reage, para que a gente se explique para a gente mesmo. Né? Por que eu sou assim? Por que eu faço dessa forma? Qual é a origem dessas questões? E organizar isso dentro da gente para os momentos de aflição, para os momentos de estresse. Eu aprender a controlar sabendo como eu reajo. Alguém me disse uma vez que diante de uma catástrofe iminente, uma boa conduta é a gente traçar um plano de ação quando aquela catástrofe não aconteceu ainda e deixar bem explicadinho quais são os passos, porque na hora do estresse, na hora do pânico, a gente não saberia agir. Mas se você lista um conjunto de passos, né, como planejar o parto, né? O que tem que fazer, mala já fica pronta, para onde que vai, né? A gente vê isso nos filmes, o casal começa a respirar, e que tipo de conduta que eu tenho que tomar, a gente age melhor na hora do inesperado. Quando a gente programa esse inesperado antes, com ações bem racionais, na hora que a gente está irracionalmente em pânico, né, ou assustado, a gente vai agir com mais assertividade. Então, é essa organização que a gente precisa ter, de autoconhecimento e de colocar as coisas dentro da gente nos devidos lugares. Isso tem muito a ver com autoaceitação. Essa organização tem a ver com autoaceitação, de eu entender por que eu sou como sou, me dar os meus descontos também, né, fazer as pazes comigo e saber do que eu gosto e do que eu não gosto para eu poder evitar, né? Bom, depois o senso de limpeza. Diariamente, fazer limpeza e cuidar do ambiente interno. Como que a gente faz isso? Isso é gostoso de fazer. Isso é gostoso. Oração, meditação, leituras elevadas, conversa elevada, discussões elevadas, bons encontros, focar a nossa prática de vida, a nossa vivência diária, em boas condutas, em condutas saudáveis. E aqui eu estou falando de tudo, né? Da alimentação, da prática esportiva, do exercício físico, manter o nosso ambiente interno limpo. Uma meditação para fazer a limpeza da mente, para fazer aquela, né, daquela energizada, criar o hábito de música suave, que eleva, que relaxa, práticas de relaxamento em todos os níveis, seja uma música bonita, um artesanato, uma pintura, se dedicar a isso com um objetivo, não é porque gosta, não, com um objetivo de fazer limpeza interior. Tem que ter um objetivo, não é tão intuitivo assim ou emocional, é com razão, né? Fazer isso porque faz bem, cuidar de plantas, cuidar de um bichinho, como objetivo. Por quê? Porque isso me faz bem, me ajuda a fazer a minha limpeza interna, a me manter limpo, equilibrado. Limpeza. Depois, padronização. Padronização, que é criar as nossas regras, criar as regras a serem seguidas. Essa nós já temos de bandeja, né? Jesus deixou para a gente as regras. A regra geral e ideal, mas a gente tem, com a nossa imperfeição, a necessidade das nossas limitações, de criar uma regra para a nossa conduta, né? Estou falando da nossa cultura, da nossa criação, mas de rever isso sempre à luz da regra principal, que é o Evangelho de Jesus, são as regras que ele deixou. O Sermão da Montanha, para mim, é a melhor
imagem, porque ali ele deixou um conjunto de fazeres, de atuações, de como proceder. Né? Então, dentro da nossa aceitação como imperfeitos, mas tendo como meta, como pano de fundo, como farol, aquela série de dicas, né, de sugestões e de conduta que Jesus nos passou, a gente vai fazendo os ajustes, um dia de cada vez. Não, a gente não vai conseguir fazer isso de uma vez, né? Mesmo porque os ajustes são feitos a todo momento, né? Tem que ser feito, porque a gente erra a todo momento. E, no final, disciplina. Disciplina significa incentivar a melhoria contínua, ou seja, começou o processo de 5S íntimo, né, dessa gestão íntima, é para sempre, com disciplina. Ou seja, todo dia eu tenho que ter práticas e o foco não é ficar obcecado, não, mas é tentar transformar essa meta numa meta habitual, numa conquista que fica natural para a gente, não aquele esforço sobre-humano que a gente vai ter que ter para se melhorar. Não, estou de bem comigo, no caminho da minha evolução, buscando sempre ser melhor do que eu fui no dia anterior, né? Sabendo que ainda posso ser melhor amanhã, mas que isso seja uma constante e hábito no nosso gestual, na nossa respiração. Com a prática, isso se torna natural para a gente. É isso que nós estamos fazendo aqui, buscando aqui, não é? Que isso se torne natural. Vai levar tempo? Vai, mas com isso também a gente tem que fazer as fases, né? Nós estamos tomando consciência agora da necessidade disso, tá bom? Já tomamos consciência. Agora, com a nossa inteligência, nós vamos encontrar os caminhos para a gente poder conseguir isso, levando em conta as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. O material está todo aí prontinho já, né? Jesus deixou para a gente, com exemplo, com a energia dele, que nos imanta, que nos envolve, é o nosso coach mesmo, né? Nos coloca para cima sempre. Sempre que a gente tem um questionamento, eu faço isso às vezes. Eu pergunto, a minha oração, né, às vezes, é de pergunta para Jesus. Eu pergunto, e agora, Jesus, o que eu faço? E eu espero a resposta dele. A resposta dele tem sido, ultimamente, sempre de me encher a bola. De falar assim, pensa um pouquinho. Você já sabe o que eu falei a respeito. Você dá conta. Você dá conta. Espera um pouco. Se dá um tempo, mas você vai dar conta. Você vai encontrar essa resposta. Ai, doeu, magoou. E agora, Jesus, o que eu faço? Às vezes vem uma ordem mais incisiva. Ué, o que você vai fazer com esse lixo aí? Perdoa logo. Não é? Então, ele é um coach. Nós já temos intimidade suficiente com ele. Nós temos que sair dessa timidez de que a gente ainda não é bom o suficiente, não é capaz o suficiente de fazer uma mudança na nossa vida e mudar o nosso mundo, não é, Rogério? Como a gente viu no vídeo do AM, porque a gente ainda está muito tímido para fazer esses atos ousados no bem. A gente ainda fica muito se nivelando por baixo, não sou capaz, sou muito imperfeito, eu sou isso, aquilo, ainda leva um tempo. Não é? Então, assim, nós já somos capazes de ser, e somos, tá? A gente só não assumiu isso, gestores de nós mesmos. Aliás, essa é uma verdade. A gente só não assumiu isso ainda, né? E hoje nós estamos conversando sobre isso, sobre a gente fazer essa escolha de ser um gestor e um capitão da própria alma, né? Pronto, é isso. Mais ou menos, dei o recado? Nossa, olha, eu adorei. Eu convido quem não assistiu tudo para depois entrar lá no nosso canal, né? Poder assistir. Eu vou assistir de novo. Eu achei muito interessante, né? Eu adoro assistir as palestras de novo, né? Porque
como a gente está na organização, às vezes a gente perde um pouquinho. Sim. Mas, assim, eu adorei a forma que você colocou, e logo no início, eu até perdi o chat aqui, porque a minha internet caiu, eu tinha colocado, assim, para você, que a gestão íntima, né, seria aquela, quando Kardec fala para a gente, o esforço que a gente vai empreendendo durante o tempo, né, a vida, para você eliminar suas más inclinações para atingir o seu objetivo, que é a reforma íntima, né, que é aquela transformação. Sim. Essas questões estão todas mais claras para a gente, que não é fácil, que o esforço, ele precisa ser encarado, como o senhor Jari dizia para a gente, que nós não estamos aqui para enfeitar, nós estamos aqui com uma missão, com um projeto, que a gente não pode adiar esse trabalho por conta de nada, não é? Não pode adiar, ficar adiando, enrolando, não podemos, não é? E enfrentar a dificuldade de fazer isso, né? Pedindo ajuda, orando, a gente consegue, né? Devagarzinho. E a evolução, ela é constante, né? É eterna, né? Sim. Porque como nós somos imortais, a evolução é infinita. E aí esse esforço, cada vez a gente vai tendo essa consciência que você falou, desse nosso esforço. O Rogério também tinha colocado uma pergunta lá. Eu não vi o chat, gente, perdão, peraí. Eu perdi o meu aqui, senão eu ia ler para você. Você já respondeu. Peraí. Você já respondeu, Nívia. Respondi? Eu esqueci de abrir o chat, gente, me perdoem. Eu fico tão... Peraí que eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Vou ler aqui tudo. Sim. Aqui. Sim, 5S. O 5S. Olha, Rogério, uma das coisas que está me ajudando muito é a meditação. Sabe? Você já conhece, você também já pratica, não é? Mas uma coisa que eu aprendi também quando eu estou fazendo um curso agora, né? Uma pós-graduação, é de a gente colocar os nossos objetivos no papel mesmo, como se a gente estivesse fazendo um projeto de vida, e que a gente vai, degrau a degrau, vencendo naquele dia aquilo que você se propôs a fazer. Por exemplo, das coisas mais simples, por exemplo, hoje eu vou ficar focado em me manter calma em qualquer situação. Só como treino. Para isso eu preciso do tal esforço, que é de manter o foco nas minhas reações. É um exercício. Hoje, está difícil ainda. Tá, hoje eu vou procurar não falar mal de ninguém, não tecer nenhum tipo de crítica a qualquer pessoa. Coloca no papel. E no fim do dia você avalia. Como que foi? Qual a pontuação que eu tive? Foi bom? Não, eu falhei ainda, no telefone com fulano. Gente, a gente quando quer ser aceito, a gente critica muito o outro, né? Para a gente se sentir melhor. Então, com pequenos projetos de acordo com aquilo que você quer vencer dentro de você, naquele dia, naquele momento, né? E tem que investigar mesmo, a gente precisa de plano, de escopo, né? Fazer disso uma missão de vida, né? Um trabalho, entre aspas, uma profissão, né? Ser um melhorador de mim mesmo, um aperfeiçoador de mim mesmo. Né? Isso. Nívia, você permite uma parte? Sim, à vontade. Oh, meu Deus, que bom. Tem um fascículo do Filosofia Espírita, onde Miramês deixa bem claro para nós que nós estamos na era da compreensão, do entendimento. Sim.
E todos nós temos que correr atrás desse entendimento, porque sem o entendimento, tudo que surgir em nosso caminho, a gente começa a achar que é sacrifício. Sim. Né, que vai depender de muito esforço, muito empenho, muita dedicação, quer dizer, vai me tomar muito tempo, quer dizer, não tem o entendimento. Então, tudo isso que você colocou, maravilhoso, mas se a pessoa ainda vai se sentir escravizada para fazer qualquer de um detalhezinho desse, ainda não conseguiu absorver entendimento para ver o ganho que ele tem quando ele abraça uma causa da forma dessa que foi exposta para nós. Sabe que eu fico pensando agora nesses termos de pandemia, de tanta dor, né? Hoje mesmo, a mãe de uma colega do meu filho desencarnou, tá muito próximo, né, as histórias dramáticas, e que nós, espíritas, enquanto entendedores, nós temos condição de ajudar melhor, porque a gente consegue lidar melhor com a situação da pandemia, com esse cataclismo emocional que está acontecendo na vida das pessoas, e com o entendimento a gente se torna melhor para ajudar, porque a gente consegue controlar melhor as nossas emoções, e o entendimento está lá na base. O entender por que essas coisas estão acontecendo e a necessidade delas acontecerem nos torna mais fortes para poder ajudar o próximo, ajudar o outro na dor dele, mesmo que ele não esteja entendendo. A gente consegue abraçar melhor, confortar melhor. Então, com um grande poder ou com um grande conhecimento, vem uma grande responsabilidade. E nós estamos nessa condição, porque a gente tem condição de entender. Né? O entendimento, eles nos possibilita manter o equilíbrio. Sim. Com o equilíbrio, você tem uma visão muito mais ampla de tudo aquilo que deve ser feito naquele momento. Exatamente, é isso aí. E isso tudo é muito bom, não é? Isso tudo é bom. Quando a gente está vivenciando isso, a gente sente esse retorno de se sentir assim, né? De estar entendendo. Vem até uma paz, pode parecer até sadismo, nossa, ser nessa tranquilidade, mas quando a gente tem uma certeza de que nada está sendo desperdiçado nessa vivência toda, né, disso que nós estamos vivendo agora, inédito, né, para a nossa existência, a gente vê uma beleza acontecendo. Primeiro porque a gente não acredita na morte, né, gente? Estou falando que dor é diferente de sofrimento, tá? Dor faz parte da nossa vida, né? De perder um ente querido, de ver alguém adoecido, isso é a dor. Entender essa dor também nos torna mais fortes, mas ver o que está por trás disso tudo, que é renovação, que é uma mudança no planeta inteiro, e que ele tem reflexo no universo todo, e que tem um propósito muito maior. Isso é maravilhoso, a gente poder ter esse conhecimento, nos traz um conforto e nos coloca muito mais energeticamente preparados para poder imantar as coisas boas para o planeta e para as pessoas que a gente ama e que estão sofrendo. Olha que ciclo maravilhoso que é, né? E aí nós observamos o seguinte, se nos ocorre qualquer coisa, por menor que seja, se nós não entendermos por que aquilo aconteceu, aquilo toca fundo em nós, machuca muito. Se debate. Fica se debatendo. E pode acontecer uma coisa assim, exorbitante, grande, enorme, e se você tem entendimento com relação àquele acontecimento, você fica, né? Não perde o centro da questão. Isso mesmo, a gente não perde o controle da gente, né? É muito bom. Então, é isso, gente. Eu vou vocês. Oi, fala. Eu vou olhar para você, mas olha ali. O Max, ele escreveu aqui, só para a gente terminar, né? Ah, sim. Ele falou que creio que o maior impeditivo é sabermos racionalmente o que deve ser feito, mas emocionalmente não queremos fazê-lo. Normalmente é isso mesmo que acontece, né? Sim. Racionalmente, esse é o maior conflito que a gente tem, né? Esse é o conflito do homem velho com o homem novo. Aquilo que a gente já sabe que precisa fazer,
com os nossos ranços do passado, que ainda são muito gritantes, né? E o sofrimento, estou falando do sofrimento enquanto emoção, a raiva, o medo, a insegurança, eles vêm, esses sentimentos vêm como um reflexo desse conflito, né? O conflito traz esse desgaste emocional. Então, quando a gente investiga onde está esse desconforto, a gente vai encontrar um conflito. É um exercício cognitivo, sabe? De autoconhecimento. Mas nós temos condições de fazer isso. É só perguntar. Se a gente não tem a resposta, pergunta para Jesus. Ele traz a resposta. Nosso coach, adorei esse aí também. É um coach fantástico, né? Aliás, ele é tudo, né? Ele é tudo. Pedagogo, pediatra, psicólogo, médico. Ele é todas as profissões, né, do mundo. Então, gente, prece agora. Eu quero agradecer, viu, a oportunidade e a audiência de vocês. Para mim é uma cura poder falar. Eu preciso de estudar para falar. É desse jeito, eu preciso disso. E aí a oportunidade vem do Gevanzinho para mim, né? Então eu só tenho a agradecer essa oportunidade de trocar com vocês esses pensamentos. Muito obrigada, de coração. Nós é que agradecemos. Eu já estou montando lá em junho e eu vou separar uma data lá para você, vou te mandar. Tá bom. É muito prazeroso, né, ter a nossa turma de novo, a gente poder se reunir, a gente poder se ver mesmo que virtualmente. Agora a gente está tendo a oportunidade de entender o que é essa tal energia que a gente fala tanto. Eu estou aqui em São Paulo e é como se vocês estivessem aqui comigo. Mesmo aqueles que não estão aparecendo a carinha aqui, a gente sente a energia. Né? Aí você vê o nome de um ali, é um pensamento, o Valtinho está aqui, né? O Max, que não está aparecendo aqui, mas está aqui. E a gente pensa lá na sala, no salão do Gevan, com aquelas pessoas que sempre iam, né? Então, aí, hoje a gente consegue entender, precisamos de passar por uma pandemia para a gente entender o que é essa energia de aglutinar as pessoas e aglutinar os pensamentos, as vontades, né? Então, que bom que a gente está passando por isso, né? Nesse sentido, é muito bom. É necessário, né? E a gente sente essa energia agora. Graças a Deus por isso, né? Por essa oportunidade. E a gente vai aproveitar você aqui, Nívia. Sim. Vamos agradecer a todos que estiveram aqui conosco, que vão nos assistir depois lá no YouTube. E pedir você para fazer a prece para nós final. E agradecendo a sua participação, que você sempre possa estar participando conosco. E em breve você vai receber o convite para falar conosco para a gente de novo. Se Deus quiser, agradeço muito. Então vamos lá. Então vamos aproveitar esse momento em que a gente está imantado com uma energia tão boa do compartilhamento, de podermos estar nos olhando, no sentido, para aqueles que a gente não pode ver, que estão todos conectados nesse momento aqui, nessa discussão, nessa live. Com essa energia, então, nós vamos emitir um pensamento de amor por todos nós, por todo o planeta, por todas as pessoas com quem temos alguma dissensão, alguma pendência, por mais difícil que possa parecer. Vamos aproveitar agora que estamos imantados com essa energia amorosa. Fica mais fácil assim, da gente emitir um pensamento, pelo menos de conforto, ou de desejar o melhor para todos aqueles com quem temos alguma questão, né? E também aproveitando essa energia boa, emitir o pensamento de saúde, de renovação,
de refazimento para todo o planeta Terra, para toda a humanidade, um pensamento de cura, um pensamento de nós, enquanto seres que somos de luz, iluminando com uma vela acesa todo o planeta em conjunto. Acredito que outras casas, outros grupos religiosos estão unidos também em prece em algum momento, e todos eles formam essa corrente. Vamos nos unir a elas, né, a todas as pessoas, lembrando que nós temos muito mais bem do que mal aqui nesse planeta. São muito mais pessoas boas, do bem, amorosas, do que as pessoas que ainda necessitam desse nosso amor apenas, né? Porque não conseguem emiti-lo. Com a prece, então, que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, vamos selar esse nosso encontro, né? Fechar com chave de ouro, colocar o carimbo de ouro com a oração ao Pai Nosso, e que a gente possa, então, retomar as nossas tarefinhas agora da noite, nos preparar para um descanso, com Ele em nosso coração e em nosso pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos, Mestre, de todos os males, pois sabemos que são vossos a glória, o reino, a justiça e o amor para todos sempre. Que assim seja.